Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou a Natália, tá bom? E eu vou falar pra vocês um pouco sobre a aeroespacial na moda, ou a Space Age, né, que também é conhecida com esse termo em inglês, tá? Então, basicamente, a aeroespacial, ela surgiu em 1957, que é quando começou aquela história de querer mandar satélite, querer mandar gente pra fora da Terra e lá pra Lua, né? Então, o primeiro satélite que foi lançado foi o Sputnik 1, da União Soviética, né, que hoje é a Rússia. Tanto que até a vacina do Covid se chama Sputnik. É por causa desse satélite que foi um sucesso. Então, se você comparar, né, as duas coisas têm que ser muito boas. Então, no dia 4 de outubro de 57, a União Soviética lançou esse satélite para fora da Terra. E foi em comemoração do Ano Internacional da Geofísica. Então foi um ato que foi mais para comemorar, mas acabou gerando uma carreira muito grande de eventos. Esse lançamento foi muito bem sucedido, foi muito comentado pela mídia internacional, pela mídia nacional, e acabou dando muita visibilidade para a União Soviética. Só que a União Soviética tinha o regime comunista, que era totalmente contrário àquilo dos Estados Unidos, que era o regime capitalista. Por ser capitalista, eles queriam estar sempre em primeiro lugar. Queriam sempre estar lançando as coisas mais importantes, as coisas novas, as tecnologias avançadas. E aí começou essa guerrinha entre um e outro, nessa corrida espacial, que foi entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver qual que mandava o satélite mais avançado. Que foi aí que começou essa corrida espacial, né? Então, essa corrida ela durou muito tempo e só terminou em 69, quando os astronautas americanos o Neil Armstrong e o Edwin Aldrin, perdão se eu pronunciei errado, pisaram na Lua e voltaram vivos. Antes disso, teve até aquela história com a cachorra que mandaram para a Lua, para tentar, né, mandar para fora do planeta e ganhar essa corrida, mas não deu muito certo com ela, né? Aí fizeram com gente, e esse povo voltou vivo. E nessa corrida, quem ganhou, no caso, foi os Estados Unidos, né? Porque os astronautas que conseguiram pousar na Lua e voltar eram americanos. Então, tudo isso que aconteceu, toda essa corrida, teve muita influência na cultura da época. Mas não somente da época, né? Tem influência até hoje em dia. Então teve repercussão na moda, na decoração, na música, nos filmes, nas séries, desenhos animados, que ao longo da década de 60 ganhou vários detalhes futuristas, e cósmicos. Então a era espacial foi aquilo que despertou nas crianças a vontade de ser astronauta. Sabe aquela criança que toda vez quando você pergunta, antigamente, né? Hoje em dia já não é mais assim. Mas você perguntava pra criança o que ela queria ser e ela respondia astronauta? Era uma influência dessa época. Então, teve muitas obras que foram baseadas, que começaram nessa época, né? Por exemplo, Barbarella, que é um filme, Star Trek. Teve muita coisa nos jogos, nas HQs, pôsteres. Então, até Star Wars, por exemplo, se passa no espaço. Teve surgimento aí nessa época que o povo começou a querer ir pro espaço, né? Querer fazer coisa no espaço. Tem muita coisa em HQ, por exemplo, Marvel, que grande parte dos personagens da Marvel em si é do espaço, né? Por exemplo, os Guardiões da Galáxia. Então também tem essa influência dessa era espacial, que começou lá em 1960. Juntamente com isso, tem os designers da época, que é aqui o nosso foco, né? A moda na época. Então, quando você pensa em era espacial, você geralmente vai pensar em roupas de vinil, roupas com alumínio, roupas mais brilhantes, né? Aquelas que refletem a cor holográfica. Então, você pensa nesse tipo de coisa, que é a imagem que a gente tem aqui da aeroespacial na cabeça, né? Se você perguntar, o que é moda espacial, aeroespacial para uma pessoa? Ela provavelmente vai responder
Ah, é roupa com vinil, é roupa brilhante, é capacete de astronauta, saia mais rodada, aquela saia que é praticamente um cone, né? Então, todas essas ideias vieram desses três principais designers que eu vou falar agora, que é o Paco Rabanne, o André Correges e o Pierre Cardin. Pierre Cardin. Que nome estranho. Desculpa. Enfim, eu vou falar um pouquinho destes designers para vocês, que eles são os três principais. O Paco Rabanne, ele era um designer espanhol. Ele usava muito papel, muito plástico, muito metal. Como vocês podem ver nas imagens, as roupas dele lembravam mais armaduras. Igual aquelas armaduras que a gente viu da era medieval, com cotas de malha de ferro. Então, essas roupas, elas não eram nada confortáveis, eram mais apertadas, marcavam mais o corpo. E era uma coisa mais que lembrava a antiguidade, mas ao mesmo tempo trazia uma coisa para o futuro. Então, tanto que essa foto aqui de baixo, esse sutiã da mulher parece um pouco com aquele que a Lady Gaga usou, né? Então, eu acredito que teve um pouco de inspiração nessa época também. Então, quando você vê aquelas armaduras em séries espaciais, foram mais pelo Paco do que por outros designers, porque era ele que usava esses metais, essas cotas de malha, né? Nas criações dele. Aí teve também o André Correges. Ele já era um pouco diferente. Ele não pensava, por exemplo, na montagem, porque o Paco, ele usava coisas mais parecidas com armaduras, coisas que eram menos confortáveis. Já o André, ele procurava uma coisa mais confortável e inovador, tanto que você pode ver que as roupas dele aqui eram o quê? Saias, eram macacões, eram roupas que aparentemente o tecido é mais gostoso de ser usado. Então, ele, juntamente com o Mariquanto, eles inventaram a mini saia, né? Que é dessas fotos que você pode ver. Na verdade, não sabe se foi o André ou se foi o Mariquanto, ou se foi os dois juntos que inventou a mini saia, mas os dois têm um pouco de crédito nisso. Ele foi um dos primeiros que começou com esse negócio da aeroespacial, né? Em 64. Ele começou usando o branco e o prata. Ele começou a usar as barras das saias e dos shorts na coxa, na altura da coxa, e itens que definiram o look Moon Girl, que é basicamente aqueles óculos bem grandes, a saia num formato mais conezinho, que é essas que vocês estão vendo, detalhes com plástico, detalhe com vinil também. Então, é uma coisa mais espacial, mas mais confortável ao mesmo tempo. Ele usava botas sem saias, os óculos, né, que você tá vendo aqui nessa terceira imagem aqui embaixo, terno com calça, trajes com PVC, igual dessas duas moças aqui no canto. Então, ele trazia uma coisa mais futurista, digamos assim, mas ao mesmo tempo confortável. Era um design mais vanguarda. Então, diferente do Paco, ele procurava mais conforto, ele usava menos itens de metal, quase não usava metal, e fazia uma coisa mais futurística, porém confortável ao mesmo tempo. Aí também tem o Pierre, e o Pierre, assim, ele é o mais conhecido até então, pelo que eu percebi. Esse Pierre foi um que morreu faz pouco tempo, que eu fui até pesquisar sobre ele, porque eu não conhecia ele, mas ele morreu faz pouco tempo. E ele ficou famoso nessa época também, na área espacial, porque ele usava cores vivas, ele usava vinil, zíperes grandes, estampa geométrica, usava meia calça. Então, tipo assim, quando você pensa na época, na era espacial, geralmente você vai pensar exatamente nessas coisas que o Pierre usava, que era o vinil, era esse detalhe aqui do último traje, por exemplo, que é uma coisa mais espacial, que lembra o capacete do astronauta. Você vai pensar em meia calça, você pensa em coisas mais futurísticas. Você pensa em coisas com mais cor, mais vivo quando você pensa no espaço. E você pensa em roupas que lembram do espaço. Então, ele fez um desfile muito importante em 69, chamava Aeroespacial e Futurismo, que ele trouxe essas roupas com abertura estilo foguete,
com brilhantes, roupas mais brilhantes, com reflexo, tipo vinil. Ele trouxe também esse traje aqui de baixo também do astronauta. Ele usava materiais sintéticos e ele tinha uma ideia mais caricata do futuro. As roupas dele eram mais, como a gente tá vendo na outra matéria, que era mais vanguarda e fashion, roupas que só iam ser usadas naquela época. Então, você não ia ver ninguém na rua andando com uma roupa vanguarda, né? Por exemplo, do traje de astronauta. Mas ia ter mais pessoas usando, naquela época, o vinil. Hoje em dia, o vinil já não é mais tão usado assim. Nem essas roupas com tantos formatos geométricos, com esses cortes aqui que ele usava. Então, uma coisa que foi mais usada na época e talvez tenha um pouco menos de influência hoje em dia. Mas também tem muita influência em jogos ainda. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu esqueci de colocar aqui a foto, mas no jogo League of Legends teve um evento esses tempos chamado Embalos no Espaço, que várias das skins, perdão pela coisa, que várias das skins colocadas nesse jogo tinham influência dessa época, do Pierre, do Paco, do André. Todos esses você consegue ver uma certa influência, principalmente do Pierre. Então, mesmo depois de tanto tempo, ainda influencia em coisas de hoje em dia, de jogos de hoje em dia, de filmes de hoje em dia. Você consegue ver também essas influências nos trajes de filmes da Marvel, nos trajes de Star Wars. Você consegue ver um pouco dessa influência. Então, mesmo sendo uma coisa do passado, ainda está muito presente hoje em dia. Foi assim que surgiu essa era espacial, a Space Age na moda. Caguei toda a palavra. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu vou pedir para a professora disponibilizar para vocês esses slides que estão bem resumidinhos. É só para ter uma ideia, assim, do que aconteceu, de como surgiu, do que era. Então, além desses 3 estilistas, tem muitos outros, mas esses 3 são os principais, que quando você pensa na aeroespacial, você pensa neles, ou você pensa em elementos que combinem o design de cada um deles. Por exemplo, você pensa nas armaduras do Paco, você pensa nos óculos do André, você pensa no vinil do Pierre. Então, é uma coisa que é bem mesclada, depende muito do seu ponto de vista e da influência que você teve, do que você gosta de assistir. Mas todos eles ainda têm muita influência hoje em dia, principalmente em filmes de ação, ficção científica. Então, foi uma época muito importante e que marcou uma inovação na moda, no design, na decoração também, nas músicas, nos filmes. Então, foi algo muito importante para toda a parte artística. Muito obrigada por terem visto até aqui. E eu vou mandar esse slide para a professora para ela mandarem para vocês.